Olá a todos, meu nome é Felipe Cândido da Silva, sou aluno aqui do Univesp no curso de Processos Gerenciais e hoje vamos falar um pouquinho sobre o nosso projeto integrador, o nosso PI, e o nosso tema é Indicadores de Produção e de Custos em Pequenas e Médias Indústrias no Brasil. Bom, a gente escolheu esse tema porque as PMIs não são tão conhecidas no nosso país, né? Mas elas representam cerca de 30% do PIB e é responsável por empregar cerca de 65% da nossa população. Então é super importante para a nossa economia, super importante para a empregabilidade do nosso povo e também da nossa cadeia de suprimentos, né? O problema central que a gente resolveu escolher e pesquisar a fundo, com base em bibliografias de grandes autores, de grandes pesquisadores, é sobre a falta de coleta de dados que essas empresas muitas vezes têm, né? Muitas vezes por conta do tamanho, pela falta de funcionário, ou muitas vezes pela participação que ela tem dentro do mercado, ela deixa de lado as informações, os indicadores, e isso acaba acarretando muitas coisas no futuro que vão prejudicar elas, né? Então vamos falar um pouquinho, antes de a gente falar dos indicadores, né, os tipos, né, vamos falar um pouquinho sobre a gestão e os indicadores, o que cada um tem a ver um com o outro. Para eu gerir, seja uma lojinha, seja uma empresa média, seja uma multinacional, eu preciso de informações. As informações, no caso, antes das informações, né? Os dados que eu recolho viram uma informação e essas informações acabam virando KPIs, ou seja, indicadores de desempenho. O que é um indicador de desempenho? Ele é uma métrica, ele serve para medir, é uma ferramenta muito utilizada dentro das empresas, que algumas acabam não utilizando, né? Muitas vezes por falta de conhecimento, ou muitas vezes por não querer usar mesmo, mas elas são importantes. Medir o desempenho da sua empresa é importante, né? Você pega as informações que você precisa, reúne elas e isso acaba virando um indicador. Com esse indicador, você leva ele para o sistema, de informação gerencial, o SIG, e com base nisso, você toma uma decisão. Você toma seja vou reduzir uma coisa, vou aumentar outra. Para você decidir fazer isso, você tem que ter bases, você tem que ter informações coletadas para entender o que está acontecendo dentro da empresa, o que a empresa precisa, o que a empresa não precisa. Depois da decisão tomada, você tem que planejar. Planejamento e vai acabar acarretando o resultado com base nas suas informações. Com o resultado, você tem que verificar, você tem que medir esse resultado e comparar com o anterior, para ver se deu certo aquilo que você queria, para ver se está nos padrões ou se volta a fazer aquilo de novo. Então o KPI serve para isso. Ele mede o resultado da empresa e gera uma decisão. E essa decisão vai gerar outro resultado que será medido. Então é um ciclo. Então, principalmente na área industrial, eu tenho que ter informações, eu tenho que entender o que está passando dentro da produção da indústria. Vamos falar um pouquinho agora sobre produtividade e custos industriais. Toda empresa ela busca ser um pouquinho mais produtiva do que as outras. O que é produtividade, né? A produtividade ela é a relação entre o resultado dividido pelo que foi utilizado, né? Matematicamente falando, a gente fala que isso é output dividido por input. O que eu produzi dividido os suprimentos que eu utilizei para produzir. Um exemplo de produtividade que a gente pode pegar é o exemplo de Henry Ford. Em 1910, ele criou uma coisa chamada linha de montagem. O que é a linha de montagem? É uma esteira que passava os carros e nessas esteiras, né, do lado dessas esteiras, ficavam os trabalhadores. E cada um ele tinha uma função. Um apertava a porca, outro apertava um parafuso tal, outro colocava o volante, outro colocava o vidro. Ele padronizou o trabalho e com isso ele conseguiu reduzir o custo, reduzir o tempo de fabricação e produzir mais. E, consequentemente, vendendo mais, né?
Quando uma empresa ela é altamente produtiva, o que acontece? Ela tem mais lucro, ela vende mais, o estoque dela não fica parado e, sem contar, o salário dos trabalhadores aumenta e o preço de venda dela diminui, que acaba né, tendo mais clientes e satisfazendo mais os clientes. Indo para outro tema agora, sobre gestão de estoque. Dentro do meio empresarial, estoque é uma coisa que não pode faltar. E a má gestão de estoque acaba influenciando muito na satisfação do cliente. O estoque é onde se coloca os materiais que vão ser utilizados na produção ou na venda, né? E no caso da indústria, temos 3 tipos de estoque. O estoque referente aos produtos que vão ser utilizados para produzir, né? Seja fruta, seja madeira, seja aço. Depois temos o estoque, onde coloca produtos semi-acabados, produtos que não estão prontos para ser vendidos. E o estoque que é utilizado para a venda, que vai ser utilizado para vender o produto pronto. Quando o estoque ele é mal administrado, o que é mal administrar um estoque? É eu não ter controle do que entra e o que sai. Quando eu não tenho esse controle, quando eu não sei que entrou um produto tal dentro do meu estoque, ou se já acabou esse produto, a linha de produção para. E quando a linha de produção para, consequentemente, o cliente fica insatisfeito, porque eu não tenho estoque com produto pronto para venda. Não tendo um estoque pronto para venda, eu não consigo atender às necessidades do cliente. E muitas vezes o cliente acaba indo para empresa concorrente, tudo por conta de um produto que não tinha no estoque. Ilustradamente falando, o estoque ele movimenta as organizações assim como um barco. Ele que sustenta e ele que mantém ela navegante no mercado. Então, quando eu tenho uma gestão boa de estoque, seja na área de vendas ou na indústria, principalmente na indústria, eu consigo navegar melhor no mercado, eu consigo atender melhor meus clientes e, consequentemente, eu consigo produzir também. E dentro da gestão de estoque, eu também tenho que ter uma boa gestão de compras. Eu tenho que entender o que eu tenho que comprar, quando comprar e a quantidade que tem que estar dentro do estoque. Porque se eu comprar muito e não usar quase nada, eu desperdicei. E se eu comprar pouco e usar tudo e ainda sobrar, basicamente faltou produto. Isso vai acarretar também na imagem da empresa. Outra coisa também é sobre os custos de estoque. O estoque ele tem que ser mantido, ele tem um custo, né? Dependendo da empresa, a empresa muitas vezes não tem o estoque dentro dela, ela tem um estoque alugado. Então já é um custo, tem que pagar aluguel para manter a sua mercadoria dentro. E outra coisa também é o ambiente. Tem produtos que tem que estar em um ambiente específico, como um estoque refrigerado, um estoque muitas vezes que tem que estar em uma temperatura ambiente para não estragar o produto e trazer complicações no futuro. Então tudo isso acaba acarretando em custos. Sem contar também os funcionários que trabalham lá dentro, né? E também as ferramentas, como coletor de dados, computador, empilhadeira, pallets, tudo isso tem um custo para manter e isso acaba influenciando na imagem. Porque se eu não tiver ferramentas adequadas para administrar o estoque, eu não consigo manter ele e, consequentemente, eu acabo tendo furos, eu acabo tendo rompimentos e isso influencia na parte de produção e de vendas no final das contas. Olá a todos, meu nome é Rafael Riva, sou aluno em Bacharel em Administração na Univesp. Os indicadores de produção e consumo é a maneira de medir esse processo e verificar se ao longo dos meses a quantidade produzida está superando a consumida. No exemplo acima, utilizando o Excel, uma tabela onde a relação de produção de um produto com o consumo em quilogramas, percebe-se que, nos meses de março e maio, a produção foi pequena em relação ao consumo de matéria-prima. Nos meses de fevereiro, por exemplo, com 16 mil quilos de uma matéria-prima, a indústria chegou a produzir cerca de 320 mil unidades. Logo, com os 17 mil quilos que foram consumidos,
deveria ser produzido cerca de 340 mil unidades. A indústria produziu apenas 5,88 daquilo que deveria entregar. O mesmo problema acontece com o mês de maio. Se a produção é maior que o consumo, a empresa está utilizando adequadamente seus recursos. Porém, ao contrário, ela está somente desperdiçando matéria-prima, que acaba afetando o estoque de matéria-prima e o custo sobre o produto final. O custo constitui a expressão monetária dos insumos e o consumo ocorrido para a produção e venda de um determinado produto ou serviço. Ou seja, os custos estão ligados ao ato de produzir. A solução encontrada foi a implementação do KPIs na cultura da empresa, que destaca a importância dos indicadores industriais para melhorar a produtividade e reduzir os desperdícios nas pequenas e médias indústrias. Mostra que os indicadores de produção, consumo, estoque e custos ajudam a controlar o uso de matéria-prima, manter níveis adequados de estoque e monitorar os custos da produção. A metodologia utilizou pesquisa bibliográfica para propor o uso de indicadores como solução para a falta de dados na gestão industrial, que conclui que, sem informações precisas, os gestores não conseguem tomar boas decisões, tornando os indicadores essenciais para o crescimento da empresa.